Deus vos abençoe. Quero deixar convosco aqui uma pequena reflexão de fé que vai nos ajudar bastante. Eu tenho convicção que isto irá te ajudar bastante. Eu quero falar aqui de Isaac e de Ismael, da expulsão de Abraão quando ele expulsou Agar e Ismael. E o que Ismael significa e o que Isaac significa. E por que Abraão teve que expulsar Ismael e por que também nós temos que expulsar os Ismael das nossas vidas. Veja só. Deixa eu destacar aqui com você. Você sabe que Isaac, filho de Abraão, espiritual, o filho da promessa, o herdeiro, ele foi gerado mediante a palavra. Ele foi gerado mediante a palavra de Deus, assim como Deus havia dito, aquilo se concretizou. Haja vista que nós vemos isto no capítulo 21, quando diz que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Como o Senhor tinha dito e como ele tinha prometido, como ele tinha falado, aquilo aconteceu. Então Isaac foi gerado mediante a palavra, mediante a fé, mediante a promessa. Aquilo que Deus falou aconteceu. Então nós temos, este é o herdeiro, o espiritual. Nós temos, em contrapartida, nós temos Ismael, foi gerado segundo a carne, é carnal, gerado segundo a carne. Também filho de Abrão e Sarai. Agora preste somente atenção aqui, ó. Abrão e Sarai. Então você tem o seguinte, ó. Abrão, pai exaltado. Sarai, contenciosa. Abraão, pai de uma grande nação. Sara, princesa. Isaac foi gerado por Abraão e Sara, pai de uma grande nação, depois do nome mudado de Abrão para Abraão, pai de uma grande nação, e depois de mudado de Sarai para Sara, princesa. Então, tudo de Isaac foi gerado mediante a palavra. E mudança de nome tem mudança de caráter, de atitude e de posição. Antes de Isaac chegar, tinha que haver a mudança dos nomes e, olha, mudança do nome, mudança de caráter, de posição, de atitude de Abraão e Sara. E a transformação dos corpos, transformação do corpo de Sara e Abraão também foi transformado. Então veja só, mas Ismael foi gerado mediante a carne. Sarai quis dar uma mãozinha a Deus. Então você tem, ela quis dar uma mãozinha a Deus e deu Agar para Abraão se deitar com ela e gerar o filho. Foi um tropeço na incredulidade, mas antes ela era Sarai. Sarai. Contenciosa. E antes era Abrão, pai exaltado. Então veja só, gerou Ismael segundo a carne. Tudo que em nós é gerado segundo a carne, um dia tem que ser expulso. O que é gerado segundo a carne, Deus não considera. Quando Deus pediu Isaac em holocausto a ele no Monte Moriá, o herdeiro, disse, me dá teu filho, teu único filho. Mas Abraão não tinha Ismael também? Mas só que o seguinte, Deus só considera como filhos aqueles que são gerados mediante a palavra, mediante a promessa, mediante mudança de nome, mudança de atitude, de caráter, de posição.
Quando você ouvir falar as pessoas dizer o novo nome está relacionado à mudança de caráter, atitude e posição. É isto. Então aqui você tem agora. Ele foi gerado desta forma, Isaac, espiritual, é o espiritual. Ismael foi gerado segundo o tropeço da incredulidade de Sarai. Tropeçou na incredulidade e aí veio e gerou este jumento selvagem que teria que ser expulso, porque se ele não fosse expulso, ele iria destruir Isaac, ele iria matar Isaac. Então, as obras carnais, que é Ismael, destruiria as obras espirituais. Você tem que expulsar as obras carnais e ficar só com a espiritual. Então, chegou o tempo de Abraão se separar de Ismael. Chega a hora que o crente tem que se separar de toda obra carnal. Toda. Expulsar de sua vida toda obra carnal. Toda e qualquer obra carnal, Ismael, você tem que expulsar de sua vida. E ficar só com a espiritual, que é Isaac, o herdeiro. Enquanto Isaac estava sendo desmamado, Ismael iria ser expulso. Então isso quer dizer o seguinte: desmamar é deixar de tomar leite. Quando o crente deixa de tomar leite e passa a se alimentar de alimento sólido, ele está firme. Ele permanecerá. E aí, Ismael agora estava sendo expulso. Abraão estava expulsando Ismael e Agar, porque era vontade perfeita de Deus. Dá ouvido à voz de Sara, porque o que ela falou está correto. Tudo que você fala, sendo de acordo com a vontade perfeita de Deus, Deus te honra. Sara falou de acordo com a vontade perfeita de Deus, que tinha que expulsar Agar e Ismael, e era hora de expulsar. Quando Abraão expulsou Agar e Ismael, Abimeleque se encontrou com ele e disse: Deus é contigo em tudo que fazes. Jura para mim que você não mais mentirás para mim, para meus filhos e para meus netos. Abraão disse: eu juro. Nunca mais ele mentiu, porque a mentira é gerada pelo diabo através da carne, obra carnal. Então Abraão não mais iria mentir. Olha como isto é maravilhoso. Então, expulse as obras carnais de tua vida, fique com o espiritual que você agrada a Deus. Agora deixa aqui eu te mostrar aqui o que é a carne. Então você tem os versículos que eu separei para mostrar o que é a carne, que nós devemos expulsar a carne de nossas vidas. Observa. Amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreia contra a alma. O que estava acontecendo? Ismael estava caçoando de Isaac, estava perseguindo Isaac. As obras carnais guerreando contra a espiritual. As obras carnais guerreiam contra a alma. Se você não expulsar as obras carnais, ela vai te matar. Ela vai matar e sufocar o seu espiritual, vai sufocar a sua alma. 1 Pedro 2:11. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que Abraão teve que expulsar Ismael? Porque as obras carnais não herdam o reino de Deus. E quem pratica as obras carnais não pode herdar o reino de Deus. Quem era o herdeiro? Isaac, que era espiritual. Quem era o carnal? Ismael. Tinha que ser expulso, porque senão ia matar o espiritual. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ismael, simbolizando as obras carnais, não podia ser herdeiro de Abraão. O herdeiro era Isaac. O filho da promessa, gerado segundo a palavra,
espiritual. Vamos aqui concluir. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, do 5 ao 8. E aí você está vendo. Expulsa, Ismael, as obras carnais, tudo que for carne em tua vida, dá limite a esta carne, senão ela vai te matar. Fica com o espiritual, com a palavra, com a promessa, Isaac. Que isso te ajude e te abençoe. Como eu disse para você, esta lição iria te ajudar bastante a vencer. Um forte abraço, que Deus vos abençoe nesta pequena reflexão. Deus te ajude a cada dia a vencer as obras carnais. Amém e amém. Graças a Deus.